Olá, gente, tudo bem? E eu aqui hoje dando uma de apresentadora nesse programa maravilhoso que é para você, empreendedor e empreendedora, que é o Ser Negócio. E quem criou esse programa aqui foi ela, Fabiola Simas, minha convidada de hoje, excepcionalmente, para contar, porque, gente, fiquei tão curiosa para saber como é que ela chegou nesse ponto tão rápido, porque o mercado é empreendedor e nós precisamos de pessoas que nos guiem para sabermos empreender da melhor forma. Que honra tê-la aqui nesse programa que você criou, Fabiola. Tudo bem? Tudo bom, a honra é minha, né? De ter uma apresentadora, jornalista formada, né? De profissão, para estar aqui cumprindo o meu papel para eu ser a entrevistada. Muito obrigada. Gente, eu vou contar uma coisa pra vocês. Ela tá linda, tá? Primeiro de tudo, eu quero saber quem fez tua make e teu cabelo. Gente, a make é da Josi Minella, que ela acabou de abrir o espaço dela lá em Camboriú, tá? É bem Sério? recente, coisa nova, né? Pessoal de Linda Balneário make. Camboriú e Itajaí pode ir lá com ela. E assim, a Josi, ela é uma artista. Ela vai olhar o teu rosto, ela vai perguntar Sim. pra ti qual é o evento e aí ela vai bolar a maquiagem. Lógico, se você pede pra ela, pra que, não, eu gosto mais dessa cor, daquela Sim, cor, a ela gente que vai... a mulher tem as preferências. Tem as preferências, É. mas se eu gosto de chegar assim, ó, o que que tu sente que tem que fazer? É. E ela faz. Ficou divino, não ficou? Ficou. Desculpa me falar, mas... Tá lindo. E o cabelo, amei. foi ela que fez também. Ela faz... completo serviço. Isso, ela faz o penteado, né? Aham. Esses penteados mais simples ela mesma consegue legal. fazer. E, né, se tem um coque, ela tem também uma gama de parceiros que vão lá. Olha. Então, ela tá trabalhando muito com noivas também. Então, atenção às noivas que estão pra casar, formandas, agora que nós estamos no final do ano, né? Sim. Josi Minella, Josi Josi, olha, uma Makeup. salva de palmas pra você por seu lindo trabalho. Eu amei de verdade. E essa produção de semi-joias e esse look? Esse look é da Bel Cristina Moda Mulher. A Bel topou a parceria aqui Que com o legal. Inspire-se Ser Negócio. Todos os looks vão ser da Bel Cristina Moda Mulher. A Bel, ela tem três lojas em Balneário Camboriú. Que bacana. As três são na Brasil, só que uma é dentro do shopping Cinerama, só de Sim. acessórios. Sério? Os acessórios... Já amei. No shopping Cinerama das 7 às 19, tá? E agora no horário de Natal, sempre é estendido vai o mais horário. tarde. Uma outra próximo da rua 1111, tá? Quase na esquina com a 1111, na Brasil também, que é a Bel Cristina Modas. Lá ela vai ter mais trajes de festas. Que E legal. esse traje eu comprei ali, eu peguei ali na Bel Cristina Modas da Barra Sul, que fica mais ou menos na altura da 3 e 100, do lado em frente à Havan, do ladinho da lotérica ali. Então, são 3 lojas em Balneário Camboriú. Que bacana, né? E a looks modernos, chegando o verão, né? Nós estamos na primavera, Bel mas Cristina já. Moda Mulher. Se ela souber que eu tô chamando de modas, ela me mata. É moda mulher, então é só pra mulheres, essas mulheres mais maduras. E lá tem acessórios, tem vários tipos de looks. Acessórios e looks. Tem aí, vai ter look desde uma coisa mais formal pra advogada, pra ela ir lá, até looks de festas. Que então, legal. todos os looks pra essa mulher madura que Que precisa bacana, essa se vestir. gota aqui que você tem de brinco deixa tá eu mostrar. muito em alta, né? Também, muito na aham. moda, né? É o orgânico, né? Tá super em alta Orgânico, os acessórios orgânicos. assim. Arrasou! Ai, Arrasou! obrigada! Vamos então ser negócio com um brinde Vamos, aqui. brinde. Olha só, gente, que luxo! Ser negócio que já tem patrocínio e tudo, que é a Lixe. Gente, medicina saudável, já sei que é de uma doutora nutróloga, que é a doutora Larissa. Que espetáculo, gente, e eu vou falar, nutrologia tá muito em alta, sempre teve, né? Porque nós precisamos, e nutrologia é medicina, é diferente das outras áreas que existem. Então, Exatamente, ela é realmente médica
e vale a pena consultar com ela, então. A doutora Larissa Reinaldo já virou amiga, né? É uma médica nutróloga que eu conheci no ano passado. A gente iniciou um trabalho eu conheci numa palestra que eu estava dando de autoridade nas mídias sociais. E aí ela me convidou para fazer, eu preciso alavancar aqui o meu negócio, preciso desenvolver a minha mentoria. Daí a gente fez uma mentoria para desenvolver ali um método de mentoria dela, que ela tá lançando agora. E também, conversando com ela, eu vi que eu poderia auxiliá-la no comercial da clínica, que é uma clínica de medicina e estética junto. Porque Nossa, não tem como emagrecer se tu não tiver um médico junto, não, né? Aí a nutrologia é o que manda, é o que domina, porque tem muita gente que tem uma gordura excessiva e não sabe o porquê e não consegue emagrecer. É uma patologia, muitas vezes. Às vezes é problema do teu próprio intestino que está inflamado, o próprio organismo. Exatamente. Eu não tenho autoridade e nem conhecimento suficiente para falar do assunto, mas é mais ou menos por aí. A doutora Larissa mesmo fala, né? As pessoas sempre buscam ela para emagrecimento, mas existem mais de 30 patologias que podem fazer com que você não conquiste esse emagrecimento que você tanto sonha. Então não basta ir simplesmente numa clínica de estética para emagrecer, você tem que entender. Exatamente, de dentro para fora. Então a medicina saudável, porque ela trabalha essa medicina preventiva, né? De uma forma integrada. Então ela acredita muito na multidisciplinaridade. Quando uma pessoa vai lá para emagrecer, ela pede assim, quem é o teu nutricionista, quem é o teu personal trainer? Ela entra em contato com todos os profissionais, quem é o teu psicólogo? Ela entra em contato com todos os profissionais que estão envolvidos nessa cadeia do emagrecimento para que todos trabalhem em conjunto para conquistar aquele emagrecimento do paciente. Então, eu sou apaixonada pelo trabalho dela, é bem diferenciado. E a Larissa, ela acabou sendo a primeira cliente, eu chamo de Larissa. Parabéns, a doutora, Larissa. né? Ela acabou Você sendo... é tão estimulante, né? Ela acabou sendo a nossa primeira cliente da agência Ser Negócio, que quando ela me conheceu, eu só fazia mentoria. E aí, agora a gente tem a agência de marketing. Que amor, então vamos falar das 3 parcerias atuais. Primeiro que é a Josi Minella. Segundo Makeup. que é a Bel. A Bel Cristina Moda Mulher. E agora a Lixe, com tão pouco Lixe tempo. Medicina Saudável. Ao que você justifica todo já esse sucesso? Porque tu tem uma carreira bacana e você tem uma proposta diferenciada para o mercado. Conta um pouquinho sobre isso pra gente. Essa é uma boa pergunta, né? Eu sempre trabalhei com vendas, né? Então, assim, meu primeiro emprego já era no atendimento, numa empresa familiar, né? Era uma empresa familiar, mas já era no atendimento, na recepção, e eu já fazia um pouquinho de vendas. E eu sempre gostei de trabalhar com o público e de acessibilizar produtos e serviços de qualidade para essas pessoas. Eu sempre acreditei que eu estava ajudando elas quando eu estava auxiliando elas a encontrarem o produto certo que elas querem, a solução certa que elas querem, né? Então, eu já trabalhei em diversos lugares, mas sempre eu tenho que comprar aquilo que eu vendo. Eu sempre tenho que experimentar, comprar, ver que faz sentido pra minha vida, dentro dos meus valores, do meu propósito. Pra vender credibilidade, pra passar... Não por isso, porque eu acho que eu não consigo vender uma coisa que não faz sentido pra mim, né? E aí, eu sempre falei, nessa minha vida toda, que eu posso vender o que eu quiser, porque se eu tiver sempre clientes, eu posso vender o produto que eu quiser. Se eu tiver um bom relacionamento com todas as pessoas com as quais eu acessibilizei produtos e serviços, certo? Então, eu acredito que vem muito disso, desse meu lado vendedora de ser. Eu acabo fazendo a ponte, que a gente conversou, acabo sendo elo de conexão entre as pessoas. Por quê? Porque elas sabem que eu só priorizo qualidade, elas sabem que eu priorizo o propósito, elas sabem que eu tenho valores claros, né? E uma ética clara, e que eu não vou acessibilizar algo que eu não aprove. Você falou tudo, conexões. Conexões são muito importantes na vida da gente. Agora, sobre a sua ótica, você tem esse olhar, essa sensibilidade de tornar esse olhar em comercial, em ser rentável. Gente, parabéns! É daí que vem o nome da metodologia, né? Até tem uma coisa engraçada, quem fez a logomarca do Ser Negócio, uma grande amiga minha, designer, que faz parte até da equipe de designers da Ser Negócio, então, para desenvolvimento de logomarca e manual de marca para grandes formatos, é uma das designers. E ela, quando eu lancei a marca, ela falou assim para mim,
como ela sempre foi publicitária e sempre teve no meio empresarial e muita marca lançando e muita coisa construindo, ela falava assim pra mim, Fabiola, esse teu slogan, ser lucrativo, que ridículo. Eu falei, não, mas é que eu lido com esse empreendedor que ele começou a vender a hora dele para ter mais mobilidade, disso, daquilo, e não se tocou que ele tem que lucrar em cima disso. Ele não se olha ainda como um negócio. Então, propósito, identidade, mais lucratividade dentro dessa essência, né? E aí ela desenvolveu essa, eu não gostei de ser negócio, que coisa mais comercial, que coisa mais... olha que interessante, né? Cada um tem o seu olhar. E eu já achei a virada de chave para esse empreendedor que vende a sua hora, né? Para um médico, para um jornalista que resolveu ser jornalista pelo propósito, mas quando vai ser empreendedor, como é que eu vou valorizar tudo isso? Jornalista não sabe ser empreendedor lucrativo. Lucrativo. Empreendedor porque ele é um intraempreendedor, Claro, ele tá fazendo ela sempre o tempo todo, né? Agora repete os três pilares que você falou. Personalidade, propósito e lucratividade. Esses são os pilares da marca. Arrasou, bem colocado, realmente. E essas coisas a gente precisa ouvir e parar para pensar. Tô fazendo isso? Tô fazendo aquilo? Tô fazendo aquele outro? Se analisar e se inserir no contexto, que é muito importante. Porque hoje, com tanta tecnologia, é assim, rapidinho para tu tá fora do mercado. É isso que eu te falo. E também com tanta tecnologia, propósito. Todo mundo tá falando de propósito o tempo todo. Propósito de marca, tu tem que fazer com propósito. Tanto que vira... tem clientes que vêm até mim, que elas falam assim, eu quero sair do meu emprego porque eu não sinto que é meu propósito pessoal, meu propósito de Deus, ou porque Deus me criou, certo? De tanto que as pessoas estão dizendo, não, tu tem que trabalhar com o teu propósito, tem que trabalhar com o teu propósito. Cada um tem vários propósitos na vida, a gente não tem uma missão. A gente tem várias missões. Sim. E às vezes você já trabalha de uma forma que você exerce os teus melhores talentos, né? Mas talvez não esteja linkado com aquele propósito que eu vou dar um exemplo aí de uma cliente que eu tenho, que ela trabalha com a criatividade, ela trabalha com a conexão, com a liderança, com o ensino, só que numa área ambiental que ela adora. E ela tem o propósito de levar a saúde, o bem-estar através da nutrição para as pessoas. Ela encontrou esse propósito, ela adora a cozinha e levar a saúde e bem-estar através da cozinha. E daí ela vive naquela confusão do tipo, meu Deus, mas o meu emprego inicial que eu escolhi não é meu propósito. Os dois são propósitos, os dois ela exerce os talentos dela. Olha que legal. Né? Os dois são propósitos. A gente não tem um único propósito, a gente tem vários propósitos na vida. E você vai ser feliz nos dois. Não precisa que o teu principal propósito seja o lucrativo. Você pode empreender com várias coisas. E é isso que eu quero dizer quando eu falo de propósito. Só que o propósito ficou muito banalizado. Então as pessoas simplesmente dizem assim, mas é teu propósito? É missão, não é missão? Só pode trabalhar com a missão. Se eu ficar procurando a minha missão com 20 anos, eu não vou trabalhar com nada. Agora, da onde vem tanto conhecimento, tanto empenho e experiência da sua parte? Qual é a sua formação? Boa pergunta. A minha formação mesmo, né, a graduação foi gestão comercial em 2018. Mas a minha primeira faculdade eu iniciei quando eu fiz 18 anos. Meu pai falou assim, tem que escolher uma profissão para estudar, e tu vai estudar, vai te formar e vai trabalhar. E eu falei assim, tá, o que eu vou escolher? Né? Não fazia ideia do que escolher. Não estava na veia ainda. Pra te ter uma noção, nessa época eu já fazia terapia, 18 anos, né? Então eu já tinha esses terapeutas holísticos, assim, que eu já ia. Então era para a psicologia. Ia para emagrecer, porque é para trabalhar a compulsão alimentar, olha só. Jura? E daí eu lembro que meu pai falou, então vai fazer um teste vocacional. Aí eu fui fazer o teste vocacional. Deu certo? Deu que eu tinha que trabalhar com humanas. Tá certíssimo. Que legal. Eu não me vejo trabalhando com outra coisa. Mas humanas é bem abrangente, né? Concorda comigo? E aí eu pensei, o que eu vou escolher na área de humanas? Podia ter escolhido administração de cara, mas ninguém me orientou disso. Meu pai, na época, ele até hoje, né? Ele trabalha numa transportadora de pessoas. Na época existia transportadora de turismo também lá, né? Hoje não tem mais turismo. E eu gostava muito de viajar, é uma coisa que a gente tem muito intrínseca na família, assim, sabe? Ou meu pai ou meu irmão dirigindo e a gente ir pelas estradas afora. Então, eu resolvi fazer turismo, que estava dentro da área de humanos, não deixava de ser uma certa administração. Sim. E quando eu entrei na faculdade de turismo, meu Deus, que coisa chata, porque eu era nerd no terceiro grau, no terceiro ano, no segundo grau. Então, eu lembro até hoje, um diretor falou assim, olhou pra mim e falou, o que tu escolheu, Fabiola? Eu, turismo. Tá, mas vai tentar uma federal, pelo menos, né? Então eu falei, pode ser. Aí eu tentei o FPR, mas não passei. Enfim,
Fui fazer turismo, me desmotivei muito porque não tinha o que estudar e eu não queria só estudar. Aí resolvi que eu queria trabalhar também. Não, mas tu não vai parar de estudar. Daí eu fui para turismo e lazer, daí eu fui para administração e marketing. Daí eu sempre corria várias faculdades porque eu não podia parar de estudar. E sempre trabalhava e estudava e desde o começo já comecei a trabalhar com venda e atendimento. E aí eu acho que eu tenho tanto conhecimento e tanta experiência. Eu trabalhei em tanto segmento de venda. Que legal. Melhor know-how que existe. Sempre com o comercial, sempre com a venda, sempre com a comunicação ali né? No varejista, que eu digo que é do consumidor final, né? Sim. Até trabalhei bastante tempo, com business to business, que eu trabalhei numa distribuidora de papel, eu vendia papel plano para gráfica. Então, aí é da distribuidora para gráfica ou da fábrica para gráfica, né? Mas a maior parte da minha carreira foi com o consumidor final. E grande parte da minha carreira de vendas, que começou como vendedora, depois foi para supervisora, e daí eu virei empreendedora, que aí eu virei franqueada, é dentro da Colchões Ortobon. Que eu digo que foi uma escola de marketing para mim. Que legal, imagino. Que experiência fantástica, hein? Nossa, é bastante... Dá um livro aí, né? É muita coisa. Então, eu acredito que esse conhecimento vem dessas experiências e não realmente dos estudos. Mas em 2014, mais ou menos, eu falei, não, eu preciso me graduar em alguma coisa, não posso só ficar fazendo cursinho, eu preciso ter uma graduação. E daí, em 2018, é que realmente eu me graduei em gestão comercial pela Uniaselv. Que legal, nossa. E fazendo assim um remember total, assim, de tudo que tu já passou, daí você resolveu investir numa agência sua. Isso é o último passo agora. Foi o último passo agora, né? Nunca imaginei que eu teria uma agência de marketing, mas é o que temos, né? O que acontece, Dari? Em 2021, eu contei mais ou menos os empreendimentos, né? Em 2018, mais ou menos, quando eu me graduei, eu tava bem descontente de ser franqueada, porque quando tu é franqueado, tu tem que seguir as regras da marca. Exatamente, e é padrão. E a tua lucratividade, acho que talvez por isso que eu coloquei isso na marca, ela vai ser engessada. Porque eles vão querer que você expanda abrindo mais franquias e não tendo mais lucratividade, certo? Com uma só. Sim. E aí, eu não queria essa expansão para mim, eu queria uma expansão diferente. Sim. Né? E eu pensei, o que eu posso ter de outro negócio? Tinha muitos lojistas. Aí tem um monte de coisa nessa história, né? Porque eu lidava com muitos homens que eram lojistas ou casais que eram lojistas. Eu lembro de uma mulher que era lojista independente, que nem eu, que não era casada, que era dona das lojas e que dava conta de tudo sozinha, assim, sem família, não tinha filhos, não tinha ninguém ali auxiliando. Porque quando tu tem uma loja, às vezes um funcionário falta. Tu precisa mandar alguém lá. Se tu tem um filho, tu diz assim, vai lá abrir a loja pra mim. Não é uma loja de shopping que tu leva multa. Né? Uma loja de shopping tu leva multa se tu fechar. Então, eu não tinha pra quem correr. Meu funcionário ficou doente, vai lá abrir. Era eu que abri, né? Então, nessa fase, eu era muito incomodada com isso. Eu me sentia presa até que abrir as lojas. Me sentia presa a essa lucratividade da marca. E, apesar de eu me sentir muito bem sucedida. Eu pensava, o que eu vou ter de outro negócio? Mas será que eu aposto num outro negócio? Eu sou totalmente sozinha. O que eu vou ter? Daí, meu pai e meu irmão são meus conselheiros. Que bom! Eu tenho dois... a família é de empreendedor, né? Meu pai, apesar de ser administrador dessa empresa, ele também tem uma corretagem de seguros, né? Uma corretora de seguros. Então, ele também é empreendedor, já teve alguns negócios, minha mãe já tentou alguns negócios, então, eles sempre foram meus conselheiros. E aí, eles não só que família, eles não conseguiam muito me auxiliar no que fazer. Nessa época, eu tinha um noivo e meu cunhado tinha uma distribuidora de madeira para marcenaria. E aí, eu botei na cabeça, falei, cara, eu já tenho uma loja da Ortobon. Ortobon é mobília. Eu sei muito bem como fazer para vender mobília, que são colchões. Sim. Vou entrar pro ramo mobiliário. Daí eu tinha duas opções. Eu podia entrar pro mobiliário solto, Sim. que é tu vender a mobília solta, onde vários lojistas homens que eram meus colegas fizeram isso. Eles tinham lojas de sofá, eles tinham outras lojas de mobília, e eles colocavam as lojas próximas da Ortobon, então eu utilizava aquela mesma clientela. Falei, cara, eu vou fazer igual esses caras. Só que eu vou vender móvel planejado.
E porque eu sempre gostei de arquitetura, né? Design. Que legal, outra veia que você tem que... Sempre gostei, sempre gostei. Acho que isso tem muito da minha mãe. Minha mãe sempre foi do lar, da casa, de cuidar da casa, de cuidar da decoração, de cuidar de tudo. Então eu tenho essa coisa de gostar de cuidar da casa, Que sabe? bom. De gostar de construir ambientes, de gostar de uma reforma, de uma decoração. Eu conto que quando a gente era pequeno, a reforma dessa casa durou 15 anos. Não sei se isso aconteceu com você também, mas eu vejo que é muito comum as reformas de antigamente, eles iam fazendo aos pouquinhos. Poucos. Não sei se aconteceu na tua vida. Não. Não? Mas depois, ao longo da minha vida, eu fui mas conhecendo que pessoas. legal, que interessante. Então, acho que essa reforma, essa coisa de mudar o interior, tá na minha veia desde a adolescência, desde a infância. E daí eu sempre gostei disso. Eu vou abrir uma loja de móveis planejados. E aí eu abro a loja de móveis planejados um pouco antes de eu terminar esse noivado e vir a pandemia. Mas sabe qual é o curioso? Eu nunca deixei de vender. Essa é a parte curiosa da história. Só que no começo eu vendia só móveis planejados, você precisa vender o apartamento inteiro para ter lucratividade. Sim. Né? Tu não pode só vender um painelzinho que nem tem aqui. E no começo eu vendia só painelzinho. Eu só vendia cama, painel, só vendia coisinhas pequenas. Então aquilo nunca rendia. E eu tinha uma estrutura grande. Daí, quando eu resolvi fechar a estrutura, no mês seguinte, uns meses depois, começou a pandemia. Quando eu fechei a estrutura, eu comecei a trabalhar com todo mundo parceiro. O arquiteto não era mais meu funcionário, os projetistas não eram mais meus funcionários, eram parceiros. Os montadores não eram mais meus funcionários, eram parceiros. Então, melhorou. Melhorou em termos de custo fixo, certo? Mas nós estávamos em pandemia, tudo fechado. Sim, nesse sentido. Todo mundo aprendendo a trabalhar em home office. E o Instagram bombando, porque o nome da marca era Alento Ambientes. Existe o Instagram até hoje, porque eu tenho uma dosinha de desconectar. Mas deixe, quem sabe mais tarde, Não, é o meu projeto ainda existir, a Alento Ambientes. Sim. E daí a Alento Ambientes atraía consumidor... Alento Ambientes. Pode procurar lá no Instagram. E a Alento Ambientes, o tempo todo vinha seguidor novo. O tempo todo vinha gente querendo orçar. Nossa, era um caminho de sucesso também. Daí eu comecei a vender. E daí eu comecei a vender... Só que o problema foi quando a gente tinha que montar tudo isso, que a logística não fechou o fluxo. Aí, naquele momento, em 2020, no final de 2020, eu tinha 2 saídas para essa empresa. Ela não performou, né? A empresa, a gente coloca um capital, a gente quer o payback desse capital, certo? Eu coloquei um capital, eu não consegui o payback todo do capital, né? E ela estava começando a se pagar por mês. Mas... E já iam para 3 anos de empresa, certo? Eu nunca vou deixar de ser administradora também. Eu sempre vou olhar esses números. E aí eu tinha 2 escolhas nesse momento. Ou colocar mais capital e abrir a empresa com o montador, que era o mais parceirão, ou com uma arquiteta. Porque eu não tinha experiência e eu estava perdendo capital justamente. Teve um caso de um apartamento que eu comprei 2 vezes, toda a madeira do apartamento. Então, a gente colocava uma lucratividade aí de 3. Se no meu insumo foi 2, eu só perdi dinheiro ali. E daí eu falei, cara, o que eu vou fazer? Fechei tudo. Vendi tudo as minhas coisas, que não era muita coisa, porque eu já tinha saído de 2 divórcios, né? Nossa. Então, não era muito minhas coisas, era só uns móveis de uma casa. E aí... vim morar em Balneário Camboriú, onde a minha família mora, no apartamento da família. Então, vim morar em Balneário Camboriú, no apartamento da família, e falei assim, eu não vou mais pegar dinheiro para botar num negócio, para performar negócio. Claro. Eu vou... eu tinha vendido já a loja da Ortobon, porque aí eu vou desanimando da Ortobon, e ela foi não performando, e daí eu vendi ela para me livrar e botei esse capital na Alento. E daí o capital da Alento, não recuperei todo o capital da Alento. Falei, cara, eu vou parar aqui com o pouquinho que eu tenho. Sim. Eu zerei a vida, eu digo. Lógico. E daí eu pensei assim, vou ensinar pela internet. Nessa época, 2021, tava todo mundo ensinando pela internet, né, Dai? Sim. E daí eu falei, vou ensinar pela internet o que eu sei fazer, que é abrir negócio e fazer acontecer. Aí chegou a tua oportunidade. E daí... aonde você cresceu. Não sei, eu ainda não cheguei. Mas eu percebo, assim, que você é uma mulher antenada, uma mulher proativa. E que você já tem um talento na veia por ser assim. E tudo que você vai fazer vai dar certo. Né? E existem contratempos, fatores externos que provavelmente, como foi esse caso, foi a pandemia e tudo mais, né? Então, você hoje
olhou para outra direção, que é um outro caminho, são outros propósitos. Que é o ensino. Mas que você trouxe toda uma carga de uma trajetória, digamos, de experiência. E que, ó, tá aqui. Tem muita história engraçada nessa época, porque aí no começo de 2021, ninguém esquecia Alento, né? Os pessoal ainda chamava lá. Daí eu transformei num hub. O que que eu fiz? Eu continuava, pegava, eu vendi projeto daí pela Alento, né? Eu passava para os arquitetos parceiros e eu continuei ganhando dinheiro pela Alento enquanto eu tava começando o Ser Negócio, né? Aí o Ser Negócio é uma metodologia que eu criei para alavancagem de marcas, trazendo muito da minha experiência e da minha história. Que legal! E aí, como é só uma metodologia, um estudo de marketing, ele gera uma planilha com um monte de coisa que tu tem que fazer. Se a gente for fazer agora um estudo de marketing, eu vou gerar uma planilha para ti. Não, mas então eu vou reformular a pergunta. Você dá mentoria, certo? Certo. Então, o que é uma mentoria? Também envolve essas planilhas todas, é isso que você ia explicar agora, Então, não a é? minha mentoria se eu tiver que simplificar, é uma mentoria de marketing. Ah, sim. Então, por que ela se chama mentoria, Dari? Porque ela não é um artigo científico com uma tese comprovada dentro de uma universidade. Então, eu não construí uma tese por um estudo de universidade com uma amostragem. Marketing é todo em cima de métricas, né? São estudos de métricas de mercado. Sim. Então, eu não tenho essa amostragem, eu não tenho uma tese comprovada. Mas eu tenho a minha experiência que eu tô trazendo e da compilação dessas técnicas, certo? Por isso eu chamo de mentoria. Porque eu tô trazendo a minha experiência empírica sobre. Entendeu? Entendi. E eu fiz uma mentoria para certificar essa mentoria, certo? Para poder ensinar as pessoas. Porque, querendo ou não, eu tô orientando as pessoas e mentorando as pessoas. Eu tô mexendo na mentalidade delas. Certo? Explicando para elas como elas têm que ser, sem ter tido uma tese comprovada, né, cientificamente. Não tem importância, mas aí você diz assim, eu tô mexendo com a cabeça delas e o que significa exatamente isso? Tu dá uma direção no caminho? Eu dou uma direção de como elas crescerem no negócio delas. De como elas valorizarem mais o negócio delas. E com isso aborda também a questão da lucratividade. Isso. E daí, a direção é só um texto. A direção é uma coisa. Só que nessa direção tem execução. Por exemplo, fazer um vídeo que nem a gente tá fazendo agora. A direção tá dizendo, você tem que gravar tantos vídeos, você tem que remodelar a sua marca, você tem que não sei o quê, você tem que usar mais essa cor, mais essa palavra, mais não sei o quê. Fazer tantos vídeos na internet. São muitos detalhes. Muitos detalhes. E engloba também as E aí mídias muita sociais gente e não tudo, fazia. né? É aí que entra o Ser Negócio. A agência. Porque eu pensei, cara, pra gente dar continuidade a esses projetos que eles concordam comigo que eu tô certa, que se eles botar em prática e investir tempo e dinheiro nisso aqui, vai funcionar, só se eu for a agência. Aí nasceu esse negócio. Eu te considero uma mulher super inteligente, como eu já falei, engajada, e isso é muito importante, né? O que te trouxe até aqui, nesse atual momento de vida, são histórias do passado que te enriqueceram para chegar onde você está. E daqui para frente, como vai ser? Daqui pra frente tem muita coisa pra fazer. Assim, ó, a minha ideia é maturar a agência Ser Negócio, continuar. Eu nunca vou deixar de mentorar, mas o projeto Alento continua lá, né? A Alento vai virar um e-commerce, na verdade. Existe todo o projeto. E daí vai ser um e-commerce de móveis soltos, porque aí eu aprendi eu acho que o principal do empreendedor, ele tem que saber o time de testar e o time de parar. Exatamente. Eu não tenho vergonha de ter dito assim... Insistir no erro, jamais. Jamais. Eu não tenho vergonha de ter dito assim, cara, eu errei 3 vezes seguidas pra então eu acertar. Eu não tenho vergonha de falar isso, tá? Mas aprendeu. Mas eu aprendi. E eu não tenho vergonha de dizer, mas é o meu sonho, eu ainda quero mexer com o ambiente. Não tenho vergonha. Eu tenho lá o projeto, isso ele aí, vai acontecer. Parabéns. E vai dar certo. Então, maturando a agência Ser Negócio, a gente tendo aí uns clientes base, e aí a gente voltando a ter aquele salário que a empreendedora sempre tinha,
a gente vai iniciar o projeto da Lento e-commerce. E agora, com esse investimento no seu podcast, que é gravado aqui no Gaia Coworking em Itajaí, que é uma excelente opção, o podcast Ser Negócio, como é que está sendo essa experiência para ti? Entrevistar, conhecer empreendedores. Adorei que tu me perguntou sobre isso. O podcast, ele existe desde que eu montei a metodologia, porque é uma maneira de alavancar a marca. Se eu ensinava pela internet e eu ensinava as pessoas a empreenderem, eu precisava trazer elas para falarem de como era empreender, de como... Porque nada como tu te conectar com a experiência. Às vezes a pessoa não empreende porque ela tem medo disso, daquilo, e daí a experiência do outro vai inspirar ela a empreender. Então, como forma de divulgar a mentoria, eu criei o Inspire-se a Ser Negócio no Instagram. Certo? Então, lá em 2021, eu lancei com Inspire-se a Ser Negócio com uma antiga cliente minha, lá da Ortobon, que era... Nossa... me fugiu o nome dela. Ari Somariva. Ela ensina para mães. Ai, que legal. Na internet. Ela ensina sobre... Não é barriga negativa, é um outro problema que as mães têm quando elas têm filho e tal. Enfim, então, o primeiro podcast foi com a Ari. A Ari tem, não sei, 50 mil seguidores. É super bombástica e super topou. E aí, depois de um tempo, como o Instagram foi performando menos, muita coisa mudou, porque tu tem que estar ligado com tudo que muda. Pensei, eu tenho que passar esse podcast pro YouTube, né? Aí, como eu tenho uma agência, eu preciso fazer os recortes. E eu sempre chamei clientes meus, ou cliente da Ortobon, ou cliente da consultoria, porque eu acabei dando consultoria ali para os arquitetos. Foi te dando experiência daí também. Isso. E vai continuar sendo assim. Quem quiser estar aqui com a gente vai ter que ser cliente. Foi meio impactante para ti ser apresentadora de um podcast? E também... Foi. Foi. As primeiras vezes que eu apareci no vídeo... eu já contei, né? As primeiras vezes que eu apareci no vídeo, eu fiquei muito nervosa. Eu não gostava de aparecer em vídeo, porque eu nunca fui... Na época das lojas do Ortobon, que foram 12 anos, tu vai... E mesmo ali, quando eu passei para móveis planejados, o que eu fazia era cuidar dos estoques e fazer a coisa girar. Então, eu tava sempre de roupa de academia. Eu adoro academia, eu gosto de ir pra academia, eu faço amizade na academia. Então, eu tava sempre de roupa de academia, com o cabelo amarrado e levando bronca das amigas, né? Não, Fabíola, tu é empresária, empreendedora, o que tu tá com essas roupas aí? Quando eu comecei a me divulgar em vídeo, eu pensei, cara, eu preciso mudar todo o look. Começa pela imagem, Porque uma coisa é tu te arrumar pra ir numa festa, que aí todo mundo vê arrumado. Eu até tinha isso. Eu falei, não, eu gosto de andar assim, porque quando eu vejo na festa, o povo nem me reconhece. Né? Outra coisa é tu ter que se arrumar todos os dias pra estar apresentável, né? E aí, no vídeo, a gente já falou sobre isso, sobre a coloração. O que eu visto aqui, que no espelho fica lindo, no vídeo a cor fica outra coisa. Fica, Agora, mudando de assunto, né? E para encerrar o programa aqui, eu quero te fazer mais uma pergunta. Você é daquelas que acredita em mídia pulverizada? E explica pra gente o que é isso. Eu vou explicar o que é mídia pulverizada primeiro, né? Então, quando a gente pensa em pulverização, a primeira coisa que me vem na cabeça é aqueles veneno que eles passam e que sai pra tudo quanto é lado, né? O avião também. O avião pulverizando pra tudo quanto é lado, né? Por que o avião solta no ar e que vai pra todos quanto é lado? Porque ele tem que pulverizar. Então, o que é a mídia pulverizada? A mídia pulverizada é... O que é mídia, primeiro? Mídia quer dizer simplesmente meio. Certo? Então, mídia é o meio pelo qual você divulga algo, certo? Hoje em dia, nós temos várias mídias e temos os sociais mídias. O que é a social mídia? São a Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest. Na época da Lento, eu já comecei com Pinterest. Sério? Se você é arquiteto, você tem que ter Pinterest. Se você trabalha com móveis, você tem que ter Pinterest. Onde é que o povo procura, né? Mas vamos voltar. Pinterest, TikTok e mais um monte aí. Isso tudo são as mídias sociais. Sim. Mas nós temos as mídias dos canais normais, que é da onde você veio. RBS, TV, SBT e todos os programas. Isso também são mídias. Temos os jornais, temos os panfletos. Tudo isso são meios pelos quais você comunica. Isso. Esses meios pelos quais você comunica, hoje em dia, não adianta ser só digital. Você tem que comunicar através da sua vitrine, tem que comunicar no digital. No digital, você tem que estar em mais de uma plataforma, tem que estar no Google. E isso é pulverizar. A pessoa que concentra tudo no Instagram, querido, o Instagram é terra alugada. É terra alugada. Um dia você pode perder essa terra.
né? Gostei. Não adianta construir em cima de terra alugada. Não. Um dia Agora, assim, ó, eu tinha dito que era a última pergunta, mas me veio uma dúvida, assim, que eu gostaria de ouvir sua Mas eu opinião. expliquei o que é mídia pulverizada e expliquei que eu sou a favor dela? Claro. Então tá bom. Aí, assim, ó, Lojas Havan, Aham. certo? Luciano Hang. Sim. Eu considero Um case de sucesso que eu sou apaixonada por ele. um período antes dele mostrar a cara e é outra vibe depois dele mostrar a cara. A então. importância que teve, a mudança que teve no projeto dele, na Havan, depois que ele mostrou a cara, que as pessoas souberam quem é o dono. Quem é o dono? Outro dia, eu estava conversando com outro produtor de vídeo que faz parte ali da agência Ser Negócio, e a gente estava comentando sobre isso. A partir do momento que imagens e textos vão ser facilmente comunicados pela internet, o que vai dar a unicidade sobre isso é o ser humano. É a cara do ser humano. Então, isso é unificar as marcas. Por isso que o Luciano, muito antes, já começou a aparecer. Para realmente dar cara à marca, né? E isso faz toda a diferença, porque ele põe o sentimento humano, né? Eu sempre falo, eu já fui na Havan, adoro, eu fiz outro dia pelo CDL, eu fiz uma visita técnica lá no setor de marketing e de inovação da Havan. Adorei. A Havan trabalha com uma mídia pulverizada. Em todos os canais eles estão presentes. Exatamente. E eles têm uma equipe interna lá. E é muito importante para eles estar humanizando. Eles respondem cada uma das pessoas ali humanizadamente de uma maneira que o Luciano responderia. Eles se perguntam como o Luciano agiria. E aí você pode me trazer, mas isso vai gerar um problema para a marca lá na frente, quando essa marca tiver que abrir para acionistas e tal, a gente não vai ter a persona da marca. Sempre tem solução. Isso aconteceu muito próximo aqui com o Beto Carreiro. O Beto Carreiro deixou de ser Beto Carreiro? Deixou de ser aquele... Não, eles criaram o Betinho Carreiro, criaram várias maneiras, mas a gente continua com a personificação da marca. Então, é como se a gente regredisse do marketing, tá vendo? Exatamente. Antigamente, o nome e a pessoa fazia toda a diferença. Exatamente. E agora, eu preciso disso de novo. E com isso, aumentou a abrangência dele, a credibilidade e tudo mais, né? A conexão aumenta, porque agora já não é mais só sobre informar, é sobre conectar. Exatamente. E isso só aumenta com a humanização. Agora, pra finalizar de verdade, tá, vamos finalizar. eu só quero saber eu só quero que você explique para o público, porque está sendo utilizado muito uma palavra ultimamente assim que tem dado bastante notoriedade, que o que é persona. Eu acho muito importante você explicar isso. Eu vou te explicar. Dari, quando a gente tem 2 momentos do marketing. O outbound marketing. Temos tempo ainda? Aqui temos, né? Acho que sim. Temos, né? Eu tô falando contigo e renovando meu estacionamento aqui. Temos tempo. Eu adoro ensinar de marketing, já que tu me perguntou, eu vou ensinar lá do teoria. Eu lembro que eu falei contigo no Papo Aberto sobre isso, Dari. Sim. O que acontece? Quando a gente teve a Revolução Industrial, que iniciou todo esse processo de marketing, que é criar soluções para consumidores, isso é marketing, é um estudo de criação de solução para os consumidores, né? Eu só precisava distribuir certo, eu só precisava acessibilizar o produto, porque não existiam muitos carros no mercado, então eu só precisava botar o carro lá pro cara que morava lá longe, certo? Então, eu criei o carro e eu precisava explicar, o carro existe, ele é uma solução para ti de mobilidade, e eu precisava levar o carro até a pessoa, porque não existia outra maneira. A partir do momento que a gente passa a ter internet, mídia social e toda essa comunicação e essa velocidade de informação, eu tenho também velocidade de criação de soluções. Hoje eu crio solução, a gente tá falando do Vale do Silício. Todos os dias cria-se um novo aplicativo. Sim. Né? Então, se eu já não preciso mais só acessibilizar, porque todo mundo tem acesso, o próprio consumidor tem a autonomia para ter acesso, né? Autonomia é a palavra. O consumidor, ele tem autonomia. Ele mudou a forma de consumir porque ele tem autonomia. Hoje, ele digita no Google e ele escolhe se ele quer ir na List, se ele quer ir numa outra nutróloga, certo? A partir do momento que ele tem essa autonomia, o que vai fazer com que ele escolha? A conexão dele com a marca. E pessoas se conectam com pessoas. Então, o que é persona? É personificar o teu cliente ideal. Porque tu só vai se conectar com ele se você olhar para ele como uma pessoa.
e também fazer um estudo. Quem é ele para você oferecer o teu produto? Exatamente. Você tem que entender as dores deles, Sim, os problemas dele, entendi. para conseguir Uhum. se conectar. Porque não É. é sobre oferecer, tu não vai oferecer o teu produto, tu vai Ótimo. te conectar com ele. Conectar. Isso aí. Tu vai dizer assim, o meu produto é a melhor solução. Tu vai dizer assim, olha, não adianta tu sair por aí. Vou dar um exemplo, porque a gente criou a persona da marca da Lixe para conseguir fazer todo o trabalho que faz pra Lixe, né? Então, não adianta a doutora Larissa chegar lá e falar assim, olha, emagreça rápido. Não, não é a persona. A persona dela é aquela, eu sei que tu já tentou emagrecer várias vezes. E existem patologias que fazem com que tu não conquiste. Lógico. Ou que tu não mantenha. Não adianta, E tu vai essa- ter que e vir essa- numa médica pra Essa entender. mídia que vende, você tem que ter sinceridade e falar sem ilusão. Mas ela precisa entender as dores desse paciente, ela precisa personificar, olhar pra ele como um paciente pra conseguir criar toda essa comunicação. Então não é mais só sobre comunicar, é sobre conectar com essa persona. Isso é persona. Ai, Fábio, tô começando meu negócio, eu não tenho uma persona, eu tenho várias personas. Sim, porque clientes são diferentes. Né? Ela vai se conectar com vários clientes. Então tu personifica cada um e comunica cada vez para um diferente. Tá tudo certo. Exatamente. Nas lojas da Ortobon, eu atendia tanto o cara que ia comprar R$1.000, quanto o cara que ia comprar R$15.000 em um colchão. Sim. São pessoas diferentes, concorda? E eu sei lidar com eles de forma diferente. Na mesma maneira, eu vou criar criativos diferentes para cada uma das personas. Tá aí, gente, para quem não sabia o que era persona, acabou de dar uma palestra. Obrigada, amei, aprendi um monte com você, sinceramente, ainda fiquei com vontade de fazer muito mais perguntas. Nós vamos marcar um próximo podcast aqui. Tô à disposição. E parabéns, viu? Que brilhante ideia, você pegou um nicho muito legal, muito interessante. Apoio, conte comigo aqui, ser negócio. Tamo juntas já, né? Quem não quer ser negócio? Eu quero ser negócio. Tu já é, Dari. Porque eu quero viajar, porque eu gosto de coisas boas, gosto de comer bem, digamos assim, né? Preciso aumentar a lucratividade de tudo isso. Vamos junta. Obrigada, se liguem, se vocês querem pagar barato na Dari, vocês procuram ela agora, tá? Porque depois de passar pela minha mentoria, que a gente tá começando... Um beijo no coração de vocês, obrigada pela oportunidade. Beijo pra todo mundo que nos assistiu. Dessa vez eu fui a entrevistada, né? Convida a galera pra continuar assistindo Inspire-se a Ser Negócio, Dari. Como? Continuar? Assistindo toda semana tem Inspire-se. Continue assistindo toda semana. Inspire-se a Ser Negócio com a nossa querida mestra Fabiola Simas. Que isso. Obrigada pela oportunidade. Que honra. Eu amei te entrevistar. Obrigada.